noite, tudo bem com vocês, pessoal do grupo, nosso grupo fechado do WhatsApp? Meu nome é Júnior, para quem não me conhece, eu vou estar deixando também esse vídeo no nosso canal do YouTube, no canal dos Improváveis de Jesus, mas para você que é do nosso grupo fechado, que se inscreveu naquele formulário que nós enviamos, e todos vocês que se interessaram pelo assunto, de falarmos sobre os milagres de Jesus, nós vamos estar disponibilizando não só o vídeo, mas também no grupo todo o estudo, os versículos, o estudo em PDF, para a gente poder bater um papo e se aprofundar nesses dias aí que nós estamos em quarentena, não é mesmo? E nós vamos estar estudando os milagres de Jesus. A Bíblia relata 35 milagres de Jesus, porém, em João, no final do capítulo de número 21, no versículo 25, vai relatar mais coisas ali. Ele vai deixar um acréscimo ali, que eu acho muito importante, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas primeiramente eu queria agradecer a todos vocês que estão aí no grupo fechado, como eu disse, e vocês também aí que estão assistindo esse vídeo aula. Eu vou deixar na descrição aí embaixo desse vídeo sobre o capítulo que nós estudaremos, ok? E nós estaremos destrinchando os milagres de Jesus. Obviamente que nós não iremos entrar em teologia, mas nós iremos à luz da palavra, na revelação daquilo que Deus vai nos proporcionar. E depois é legal que a gente vai bater um papo bem bacana sobre aquilo que eu entendi, sobre aquilo que você vem entendido, daquilo que a palavra de Deus nos revela. Amém? O intuito dessas gravações, o intuito desses vídeos é para que nós nos alimentemos mais do Senhor, venhamos nos alimentar mais do Senhor nesses dias que estamos não só em quarentena, mas também nos últimos dias, que a promessa de Deus, a vinda de Jesus Cristo, buscar a tua igreja fortalecida, cheio da presença dele, em santidade. Amém? Então nós vamos estar destrinchando um pouquinho daquilo que Deus vem nos revelando da sua palavra. E eu queria começar aqui com uma breve oração e depois nós iremos relatar aquilo que João diz no seu último capítulo, para depois nós já entrarmos no estudo que Deus assim nos proporciona. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós estamos hoje, ó Deus, entrando na sua presença, Pai, no intuito, ó Deus, deste estudo, que o Senhor Deus venha abrir nossos olhos, abrir nossa mente, abrir nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos juntos, ó Deus, crescermos na graça e no conhecimento da Tua Palavra. Ó Deus, que não a nós, Senhor, não a nós, mas o Senhor, ó Deus, possa nos dar a graça de ouvir a Sua voz, ó Deus, e que não saia nada de nós, ó Deus, mas que possamos, ó Deus, aprendermos juntos a Tua Palavra, ó Deus. O intuito, Pai, é chegar a Tua vontade, o centro da Tua vontade, e assim, ó Deus, agradar o Seu santo nome, agradar o Senhor, Pai, através das nossas buscas, ó Deus, através, ó Deus, do nosso íntimo com o Senhor. Em nome de Jesus, selamos esse momento, Pai. Seja consagrado esse momento para o Senhor, Pai. É a minha oração e para todos que estão assistindo esse vídeo agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha que forte que fala no capítulo de João, no último capítulo, no capítulo número 21, você pode abrir sua Bíblia, e é legal porque existem várias versões da palavra do Senhor, mas a finalidade é a única só, amém? De edificar o corpo de Cristo. Então eu vou dar uma dica para você também. Pegue uma caneta, pegue um caderno, vamos estar anotando, porque eu não vou deixar os versículos aqui, pode ser que eu coloque no grupo mesmo o estudo, mas é importante você fazer as suas anotações para você depois reler e a gente juntos debatermos, conversarmos um pouco da palavra de Deus, porque isso nos fortalece nesses dias que nós estamos vivendo, que não vêm sido fáceis, mas a gente pode nos fortalecer no Senhor, amém? Então é muito importante que você anote aquilo que a gente vai estar falando aqui hoje, porque a gente vai estar fazendo esses estudos, porém não é de uma forma pausada, porque depois no grupo fechado a gente vai debater um pouco e discutir um pouquinho. E se você que chegou agora, vamos supor que queira entrar nesse grupo fechado do WhatsApp,
eu vou te deixar aqui na descrição um formulário para você se inscrever, e aí a gente junto pode estar debatendo juntamente com o pessoal. Aí não tem teólogo, não tem, a gente é tudo, não tem placa de igreja, a gente é tudo irmãos em Cristo, com a única finalidade é crescermos na graça e no conhecimento, e nada mais do que aprofundarmos na palavra de Jesus, saber passo a passo o que o Mestre nos ensina nos seus dias, né, que ele passou na terra durante todo esse tempo. Eu vou te fazer uma pergunta: você sabia que na Bíblia relata 35 dos milagres de Jesus? Talvez você conheça alguns, e os mais clássicos que nós sabemos, porventura ouviu na palavra, numa pregação, num vídeo no YouTube, mas talvez a gente não tenha nos aprofundado um pouco, ou talvez nos venha a pergunta por que foram talvez somente 35, ou se para algumas pessoas seriam muitos. Mas olha o que a Bíblia diz em João capítulo 21, conforme eu disse, no versículo 25, no final diz assim: ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ou seja, irmãos, não foram só 35, já vamos relatar isso. Na Bíblia relatam os 35, dentre eles em Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, amém? Mas não caberia em livro, na Bíblia, ou no mundo inteiro, todos os feitos de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se Jesus fez milagres dos 3 anos que ele exerceu sua função, assim dizendo, na terra, dos 30 ao 33, discipulando, curando, ensinando, expulsando, libertando. Gente, não caberia. Por isso que a Bíblia relata também, lá em Jesus fala assim: eu vou preparar a morada, etc. e tal, porém, vocês vão ficar no meu lugar, vocês farão coisas em meu nome ainda maiores. Gente, a gente não tem noção da dimensão, da grandeza que é fazer coisas maiores, como Jesus disse no nome dele, que nós podemos fazer no nome de Jesus. Então, assim, não caberia em todos os livros sequer escritos todos os feitos de Jesus, mas ele deixou relatado, seriam os mais importantes. Se está na Bíblia, eu acredito que sim, irmãos. Mas vamos estudar hoje no capítulo de número 2, o primeiro milagre de Jesus. Uma entrada sensacional de que Jesus faz, que é quando ele é convidado, ele e sua família, seus irmãos, sua mãe Maria, para um casamento. Olha que interessante, que honra! Chegar na porta ali da casa de Maria, né? O convite de casamento, e Jesus ele foi convidado. Mas antes de mais nada, eu queria relatar aqui uns pontos, que o objetivo dos milagres de Jesus era mostrar para o mundo inteiro que ele realmente era o Filho de Deus. Então todos os milagres que Jesus fez, irmãos, não era para ele se gabar, não era para ele ser famosão, não, era para ele... os milagres de Jesus eram para com que toda a humanidade entendesse que realmente ele era o Filho de Deus, amém? Então, para revelar o Pai, além disso, revelar toda a misericórdia do Senhor e o seu plano para a humanidade. E marca isso, está escrito em Atos capítulo 10, versículo 38. Depois você dá uma conferida. Por meio dos feitos poderosos de Jesus aqui na palavra de Deus, o Pai quer produzir em nós a fé em nossos corações. Isso está relatado em João capítulo 4, versículo 48. Deus Pai quer colocar em nós a fé imensurável, produzir uma fé tão forte em nossos corações. Quando nós lemos os feitos de Jesus, todo o trabalho de Jesus na submissão de Deus Pai, para que assim o nome de Deus Pai fosse glorificado através do Filho. Então a vida e a obra de Jesus revelam a vontade de Deus. Eu vou repetir: a vida
e a obra de Jesus revelam a obra de Deus em nós, para sarar, curar e restaurar. A Bíblia é recheada desses parâmetros para sarar, restaurar a nossa vida e curar-nos. É esse o objetivo da obra de Jesus. Amém? E aí fica muito claro quando temos em mente que o Senhor Jesus Cristo veio para revelar as vontades de Deus aqui na terra. Então, nós podemos já entender nesses primeiros passos do nosso estudo dos milagres de Jesus. Não podemos já sair destrinchando os milagres sem saber o porquê que ele fez os milagres. Então, os milagres de Jesus foram para um único objetivo. Primeiro é mostrar que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Não teria outro objetivo de Jesus. Não foi para se vangloriar. Não foi para mostrar que ele tinha todo o poder, afinal ele tem todo o poder, mas não foi para esses objetivos. Foi para o único objetivo de glorificar o nome de Deus Pai e mostrar para toda a humanidade que através dos milagres, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, as obras realizadas pelo poder do Filho, o Filho de Deus, não se resumem somente na cura física, na libertação e na ressurreição dos mortos. Eu vou repetir. As obras realizadas pelo poder do Filho de Deus, estou lendo a minha pauta aqui, não se resumem somente em cura física, libertação e ressurreição dos mortos. O maior milagre foi operado na cruz do Calvário. Gente, eu acho que eu e você podemos concordar em uma coisa. Isso é uma tese minha. Eu acho que o maior milagre não foi somente curar o enfermo, não foi somente cura física, expulsar demônios, ou tão somente restaurar alguém. Eu acredito que dentre todos os milagres que Jesus fez nessa terra por nós, foi a morte na cruz do Calvário e a ressurreição dele, trazendo em si, sobre ele, todo o pecado da humanidade, todo o pecado, transgressões contra Deus, sobre ele. Mas o que tem de milagre nisso? Quando ele recebe toda a culpa sobre nós, e ele, assim, podendo tomar sobre si todas as nossas iniquidades, toda a podridão do mundo, um homem, Jesus morrendo como um homem, mesmo sendo Deus, pegando sobre si todas as nossas transgressões, ele foi pisado, ele foi martirizado pelas nossas transgressões, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia relata que Jesus, ele pega a vida e traz de volta para a humanidade devido à queda. Então, para mim, esse foi um dos maiores milagres, a cruz do Calvário. E 3 dias depois ele foi ressurreto, ele foi a ressurreição dentre os mortos. E trouxe a vida, não só para ele trouxe a vida para a humanidade em todo um planeta, em toda a humanidade. Então, aquele versículo que fala em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Irmãos, a vida eterna que Jesus nos traz. Então esse, para mim, de fato foi o maior milagre de todas as coisas que Jesus fez. Ele podia ter curado, sarado, restaurado a visão de um cego, mas o maior milagre foi ele ter nos trazido do inferno para a gloriosa luz do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Nós somos filhos de Deus hoje, comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Agora, eu gostaria de convidar você a abrir no João capítulo 2, no versículo de número 7 e 11 para frente. Nós vamos verificar aqui nas nossas Bíblias que Jesus faz um milagre de transformar a água em vinho. Mas a gente vai entender passo a passo aqui, e eu vou passar a ler aqui para não ficar muito extenso. Mas no capítulo de número 2
de 1 para frente, no 7 ele já começa, mas de 1 para frente eu vou ler aqui e você vai acompanhar aí. 2 dias depois houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali, e Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. E Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Maria dizendo. E ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. E Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. E em seguida Jesus mandou: agora tirem um pouco de água desses potes e levem ao dirigente da festa, o cerimonialista, o que estava fazendo a festa ali. E eles levaram. No versículo 9 diz assim: então o dirigente da festa provou a água. Presta bem atenção. E a água tinha virado vinho. E eles não sabiam de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir o primeiro vinho bom, e depois que os convidados já beberam todas, de muito vinho, servem um vinho comum, o vinho normal. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Versículo 11. Jesus fez esse primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Olha que interessante. E depois disso, Jesus e sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram ali por alguns dias. Olha que interessante, o primeiro milagre de Jesus foi registrado em uma festa de casamento, como nós estamos relatando aqui, em Caná da Galileia, onde sua mãe Maria havia sido convidada. E devemos ter em mente que uma festa de casamento naqueles dias, irmãos, a cultura deles, daquela época, duravam dias. Não é uma festa como a gente vê hoje, que é marcado por dia tal, casamento, horário tal, cerimônia e depois a festa, aí em tal horário acabou. Não, naquela época, naquela cidade, não somente naquela cidade, mas naquela época, eles faziam festa há dias. Então ficavam dias ali bebendo e comendo, e se embriagavam ali, e tinha do melhor. Era uma festa extensiva, era muito grande. E eles convidavam muita gente, não é por hoje que nós convidamos, mais ou menos, para não ter muito gasto, né, irmãos? O interessante para mim aqui é que os noivos, não relata quem é os noivos, mas eles convidam Maria, né, e sua família, e Jesus foi convidado também juntamente com seus irmãos, e eles foram. E após a chegada de Maria, Jesus e seus irmãos, saiu uma trágica notícia de que o vinho tinha acabado, se a gente acompanhou aqui. Olha que era o mesmo que em nossos dias de hoje, alguém fazer uma festa, vamos supor, inverter aqui, fazer uma festa de aniversário, por exemplo, e você convida certo número de pessoas, e vem também as pessoas que talvez venham de bicão, alguma coisa do tipo, mas você convida, e certamente você faz seus planos e faz ali talvez um buffet para ter certo número de pessoas, enfim, não tem como dar erro. Mas suponhamos que no meio da festa ali, tá lá começando a festa, o pessoal tá comendo e bebendo, e aí chega alguém e bate nas suas costas e diz, você que está organizando, diz assim: acabou todo o salgado. As crianças estão pedindo salgado. Os bolinhos, acabou tudo, do nada, assim, tipo algo com uma falta de administração, talvez ali de quem estava organizando. Suponhamos que você está naquela festa e você vê todo aquele alvoroço. Olha que desespero, você é o dono da festa, suponhamos.
aquele alvoroço, e aí o refrigerante acaba, talvez o doce, o salgado. Olha a catástrofe que seria. Olha o vexame talvez que seria. Mas o Espírito Santo, através de João, que nos mostra aqui na palavra, mostra que Maria foi até Jesus para pedir ajuda. Ela chegou e disse, o vinho acabou naquela época. E aí Jesus, a princípio o Senhor foi tão relutante, mas ele acabou atendendo. Ele disse que não era a hora dele ainda para se manifestar o poder divino, de fazer os seus milagres. Mas ele acabou atendendo o pedido de sua mãe, e com isso ele ordenou que o cerimonialista, o cerimonial daquela época, enchesse as vasilhas ali de água, as talhas usadas pelos judeus para a purificação, que relata na palavra do Senhor. Feito isso, Jesus ordenou que a água já transformada em vinho fosse servida ao chefe do cerimonial. E isso aqui eu acho muito interessante, irmãos, porque Jesus, ele pede para pegarem as talhas, e as mesmas talhas que eles usavam para a purificação, enchesse até a boca de água, e vieram os seus discípulos e trouxeram aquelas talhas totalmente até a boca. A palavra diz que transbordava de água. E levaram, e Jesus faz a coisa mais surreal. Ele pega, e todos estão vendo água naquele momento. Todos estão vendo águas purificadas ali. E é tão interessante que ele pega e manda os seus discípulos levar para o cerimonialista, o que estava coordenando o cerimonial, para provar. Aquele cara era muito importante naquele local, não somente ele, mas quanto aos noivos e também todos os convidados em tua volta. E olha, ao provar, ele ficou surpreendido com aquele vinho que era tão saboroso. Eu vou ler aqui, ó. E sem saber qual era a origem do vinho, foi até o noivo e elogiou o noivo muitíssimo. Ele disse, olha, a palavra diz aqui que até agora você... E eles levaram, então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho, do nada, assim, surreal, e ele não sabia da origem daquele vinho, mas os empregados sabiam, porque viu que foi o Mestre Jesus que fez algo sobrenatural. Então, nos mostra que os discípulos foram os primeiros impactados. Anote isso, eles foram os primeiros impactados, não somente eles, mas Maria, ficaram observando o que Jesus fez. Então somente o toque de Jesus naquelas águas, transformando em vinho. E olha que interessante, ele fala assim, então o dirigente foi até, então, no versículo 9, então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho, e eles não sabiam da onde vinha aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse, todos costumam servir o primeiro vinho bom, o bom vinho, aquele vinho que o melhor, né? Mas ele não, o melhor vinho que tinha. Depois que os convidados já beberam muito, é que serve-se os vinhos comuns. Por quê? Porque daí estava todo mundo já bem concentrado, ele tomado todas. Então, vindo um vinho qualquer, meu amigo, ninguém vai saber. Tava ali tudo natural, tava todo mundo ali alegres, né? Porque primeiramente eram servidos os melhores vinhos. Coloque na tua caderneta, onde você está anotando. Antigamente eram servidos os melhores vinhos, e depois que eles já estavam satisfeitos e estavam todos ali meio alegres, não é mesmo? O cerimonialista, ele foi até o noivo dizendo, olha, você já serviu o melhor vinho, todos os vinhos dos bons, e agora você serve o mais poderoso ainda, muito top, tão bom. Fez com que o cerimonialista ali, aquele representante, ficasse totalmente feliz e falou, meu, da onde saiu esse vinho? O melhor você guardou para o final. E olha só, pois era costume na época servir o melhor vinho primeiro, e depois de todos estivessem fartos, um de qualidade inferior, que era para ter dado. Mas com isso, a Bíblia nos mostra que servimos a um Deus totalmente excelente. A Bíblia relata que nós servimos um Deus poderoso, um Deus que não deixa Ele deixa o melhor para o final. Talvez na nossa vida nos mostra que parece ser o fim e vai ser a coisa inferiores, mas aí que está a diferença. Nós servimos um Deus
totalmente sobrenatural. E Ele deixa o melhor para o final. Um Deus excelente. Tudo que vem dele é bom, até o que não compreendemos, até aquilo que ninguém na festa compreendeu. Jesus cuida da falta de alegria, porque o vinho também representava a alegria. Então anote aí que o vinho representava a alegria, amém? Então Jesus, ele cuida da falta da alegria antes que chegasse no final. Antes que acabasse o vinho, ele já solucionou, pegou toda a água, transformou em vinho e deu o melhor, ou seja, a melhor alegria ainda estava por vir, porque Jesus transformou a água em vinho e no melhor vinho. Ou se o vinho é alegria, a melhor alegria de todos que poderiam provar. Dali para frente todos ficaram, se já estavam alegres, ficaram muito alegres, porque provaram do melhor vinho que Jesus assim transformou. Amém? E olha, Jesus, é possível que os noivos, amigos e irmãos, nem tivessem sabendo o que aconteceu. Talvez se os noivos, eu vou te fazer uma pergunta. Vamos supor que você está casando hoje. E vamos supor que está um alvoroço ali dos que estavam coordenando as coisas e os noivos ali prestes a sentar na mesa. Suponhamos que você, como noivo e como noiva, soubesse no meio do teu casamento que o vinho tinha acabado, ou que alguma coisa deu totalmente errado. Como seria sua reação? A preocupação, o desespero, o nervoso ia tomar conta da situação. Talvez os noivos estariam paralisados naquele momento. Talvez os noivos não dariam conta de terminar de fazer uma festa tão feliz, porque casamento se representa alegria. É difícil, você não vê um casamento triste, um casamento quando tu sabe, não é velório, é casamento, é alegria, é felicidade, é tudo de bom. Imagine o vinho, que é a representação da alegria, acabou naqueles dias. E como que seria a reação dos noivos naquele momento? Mas Jesus, naquela festa, ele fez um milagre sobrenatural, que talvez os noivos nem ficaram sabendo que tinha acabado o vinho. E para eles, quando eles viram que o cerimonialista foi parabenizar o noivo falou assim: nossa, que bom, né, que você gostou da minha festa. Talvez ele deve ter pensado isso. E talvez o noivo tivesse olhado para a noiva e falado: uau, agora está o melhor vinho. Mas mal eles sabiam que tinha acabado o vinho. Se Jesus está na festa, meu irmão, o melhor ainda está por vir. Anote essa frase. É possível sim que os noivos nem ficassem sabendo do problema, porque quando Jesus está presente, ele se antecipa de toda e qualquer tragédia. Ele cuida das áreas da nossa vida que nem fazemos ideia. Talvez ele está cuidando da minha e da sua vida que nem fazemos ideia. Ele está preparando a alegria melhor para o final. Então, meus amados, esse capítulo de número 2 nos mostra que Jesus, ele cuida do melhor. Ele não deixa faltar a alegria. Se talvez na minha e na sua casa está faltando um pouco de alegria, é porque está faltando a presença de Jesus. Nesse capítulo, descreve que Jesus é a alegria e ele pode cuidar de todas as coisas. Os discípulos presenciaram a mãe de Jesus ali e os seus irmãos, Maria e seus irmãos, presenciaram o feito ali. Em um casamento não pode faltar alegria. E Jesus tomou conta da situação. E ele se compadeceu de tudo. Imagine um casamento sem alegria. O povo reclamando, falando: ih, nossa, acabou o vinho, que coisa, né, horrível. Não, ele se preocupou muito. E assim ele faz. E ele fez seu primeiro milagre. Um milagre tão maravilhoso em um casamento. Ele transformou a água purificada, a água perfeita em vinho. E foi o melhor vinho que todos provaram, e acredito eu, tá? Que é o melhor vinho provado naquele casamento que a Bíblia relata que foi o melhor vinho. Então eu acredito que eles tomaram o melhor vinho da vida deles. E esse vinho, que é a alegria, quer inundar as nossas vidas, não somente no casamento, mas em todas as áreas. Amém.